Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender, nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. O que isto significa para nós? Significa um modo de viver que traduz e revela o reino de Deus e que expressa o culto a Deus. Temos que ter essa compreensão. O que nós fazemos nas nossas reuniões não é culto a Deus. É um momento que precisamos, é querido, é importante para as nossas vidas. Pois é um tempo de crescimento, é um tempo onde aprendemos sobre a vontade de Deus, onde é a forma que temos para que, repensando a maneira de viver, possamos prestar o verdadeiro culto a Deus. O que a gente precisa entender é que é através das nossas reuniões, dos nossos encontros, que é requerimento básico, assim como comida para o nosso corpo, nós precisamos participar das reuniões, pois é através deste processo que nós crescemos e amadurecemos. É assim que nós entendemos como devemos viver neste mundo. E o que significa ser imitador de Cristo? Pois se não entendermos isso, nós nunca prestaremos o verdadeiro culto a Deus. O culto que traduz atitudes e que revela quem nós somos. Por isso, nós temos que entender que uma das expressões que revelam que somos de Deus, que prestamos o culto a Ele, que oferecemos as nossas vidas em favor de Sua vontade, é quando nós vencemos o mal com o bem. E só fazemos isso por entendermos quem nós somos, qual é a vontade do Pai, e nós nos oferecemos como Cristo a essa vontade. Nosso papel neste mundo é revelarmos o reino de Deus. É andarmos segundo os valores do reino de Deus. É estabelecermos as nossas relações fundamentados nisso, na mesma maneira de Cristo, de não retribuir o mal recebido com mal, mas retribuir o mal com bem, que revela a virtude de Deus. Entendermos isso é que nós seremos levados a um processo de amadurecimento, de imitar a Cristo, de prestarmos o verdadeiro culto a Deus, de andarmos neste mundo como Cristo, expressando e revelando o Pai, porque o propósito das nossas vidas é fazer a sua salvação conhecida, é fazer o reino conhecido, é conduzirmos as pessoas ao conhecimento de Deus e de sua salvação. Por isso, quando Paulo afirma em Romanos 12, 19 a 21, nós precisamos entender, é um dos aspectos da nossa maneira de viver que deve revelar o reino de Deus e que significa o verdadeiro culto que prestamos a Deus. Diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É assim. Não tem outra forma. Não tem outra maneira de expressarmos e de revelarmos o Pai. Não tem outra maneira de vivermos o reino de Deus que não agindo desta forma, pois é assim que revelamos Cristo através das nossas vidas. E eu só entendo que eu preciso revelar Cristo quando eu compreendo que na sua morte e ressurreição nós recebemos uma nova vida. Quando eu me submeto a Cristo reconhecendo que a minha salvação, ou seja, a minha reconciliação com Deus, é mediante a morte e a sua ressurreição. Pois na morte nós recebemos o perdão de nossos pecados. Na ressurreição, a justificação.
Nós temos a redenção por meio de Cristo Jesus. Nós somos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nos tornamos inocentes diante de Deus, não pelo que nós fizemos, não é mérito nosso. É mediante a graça de Deus, o amor revelado por Cristo em nosso favor, que, merecendo nós a destruição, o lançar no inferno juntamente com o diabo e seus anjos, Deus nos concede a salvação, o perdão de nossos pecados, para que a gente possa viver neste mundo como Cristo. Pois fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo, fomos capacitados, porque nós somos coparticipantes da natureza divina, para rejeitarmos a maneira de viver do mundo. Não é para andarmos segundo a maneira de pensar deste mundo, aonde se alguém faz o mal contra nós, nós retribuímos o mal recebido. Mas o que nós aprendemos com Cristo e aprendemos com o que Paulo nos ensina, que a gente não deve se deixar vencer pelo mal. Não é para praticarmos o mal contra o próximo, mas fazermos o bem. Por isso ele fala, se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque ao fazermos isso, a gente amontoa brasas vivas sobre sua cabeça. Isto o levará a repensar sua vida, ele verá Deus em nós e provavelmente, por sermos luz, ele terá a chance de conhecer a salvação de nosso Deus. Este é o culto que Deus quer. Este é o culto que Deus deseja que nós façamos e que nós realizemos neste mundo. Que não façamos o mal contra o próximo. Que a gente, como na oração do Pai Nosso, que Ele nos guarde do mal. Não do mal que as pessoas possam nos fazer, mas do mal que nós possamos fazer para as pessoas. Pois o nosso papel, a nossa responsabilidade é revelar o reino de Deus na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.